Boa tarde, pessoal. Tivemos aqui chegando com a nossa aulinha de português dessa sexta-feira. Sexta-feira chuvosa, viu? Aí tá chovendo na casa de vocês, aqui tá chovendo muito aqui no Tivamos. Vamos para a nossa aulinha de português hoje. A gente passou a semana estudando o livro, né? Hoje a gente vai fazer aquela atividadezinha remota, aquela atividadezinha extra que vocês levaram nessa semana, tá? Sabe aquela apostilazinha com as questões de português? Pois é. Pegue elas aí que a gente vai usar agora, tá? E vamos começar com a primeira questão, que a gente vai falar sobre o descritor 9. Que ali em cima você vê, identificar a finalidade do texto de diferentes gêneros. Tá bom? Vamos ler esse primeiro texto aí. Se o Sol fosse uma bola, na primeira questão. Tem muito espaço no espaço, mas você não percebe isso vendo os planetas desenhados, na lousa ou nos livros da escola. Quando você sente os raios de sol quentinhos da praia, parece que ele fica perto, mas o Sol está a quase 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Ficará mais fácil de entender se você imaginar que o Sol é uma bola. Se fosse uma bola de futebol, a Terra seria do tamanho de um grão de pimenta e estaria a distância de 26,64 metros do Sol bola. Até hoje, os astrônomos encontraram 453 outros planetas. Não foi achado nenhum parecido com a Terra. A maioria está a 300 anos-luz do Sol. Um ano-luz de distância, um ano-luz é a distância que a luz viaja em um ano. Dá quase 30 trilhões de quilômetros. E tudo isso fica dentro de uma galáxia onde está o Sistema Solar, a Via Láctea, que tem quase 100 mil anos-luz de tamanho. Realmente há muito espaço no espaço. Esse texto que vocês leram agora, ó, tem a finalidade de quê? É contar uma história, é convencer as pessoas, ensinar o jogo ou informar as pessoas? O texto, ele está falando o quê? Ele está falando sobre o Sol, a distância do Sol, e está falando quantos quilômetros tem do Sol para a Terra, qual o tamanho do Sol, qual a idade da nossa galáxia. Então, ele está tentando informar para a gente algumas informações sobre o espaço, né? Se ele está tentando informar, qual item que vocês vão marcar aí na primeira questão? O A, o B, o C ou o D? Marca aí que o Valmir vai corrigir depois. Olha que eu dei a dica, hein? O texto está informando a gente alguma coisa. Na segunda, a gente tem uma receita de um sorvete de casca de manga. Olha aí que legal. Tem os ingredientes, o modo de preparar. Aí lá em cima tem, ó, esse texto serve para quê? Apresentar um produto, ensinar uma receita, fazer uma propaganda ou listar alguns produtos. O Valmir acabou de falar para que serve esse texto, né? Ele está ensinando a fazer um sorvete. Vocês acham que é o quê? Marquem aí, viu? Na terceira, Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um importante estadista, político, diplomata e jurista brasileiro. Nasceu na cidade de Salvador, em 5 de novembro de 1849. Rui Barbosa apoiou o movimento republicano e teve uma grande participação no processo de proclamação da República, que ocorreu em 15 de novembro de 1889. Tornou-se o primeiro ministro da Fazenda da história do Brasil República. Foi também um brilhante escritor. Entre as suas obras mais importantes podemos citar O Papa e O Concílio, Habeas Corpus, Cartas da Inglaterra, entre outras. Esse texto que está falando só sobre o Rui Barbosa, esse texto é um conto? Não, não é um conto, por quê? Porque não é sobre alguma coisa fictícia, Rui Barbosa existiu de verdade e não tem moral. É um relato? É alguém relatando alguma coisa que aconteceu? Por exemplo, um acidente? Também não. É uma biografia? O que é uma biografia, Tio Valmir? É quando a gente fala sobre a vida de uma determinada pessoa. Olha aí, então esse texto se encaixa na biografia, né? Sempre que você vê um texto falando sobre alguém, por exemplo, Roberto Carlos, o cantor, aí falar um texto só sobre o Roberto Carlos, claro, vai ser uma biografia, tá bom? Na quarta, lê o texto abaixo e responda. Arca de Noé. Três homens estavam discutindo qual era a profissão mais antiga do mundo. O marceneiro disse: Quem vocês acham que fez a Arca de Noé? O jardineiro rebateu. Quem vocês acham que regou o jardim do Éden? E finalmente o eletricista falou: Quando Deus disse, faça-se luz, quem vocês acham que passou a fiação? Isso aí, esse texto, ele está com qual objetivo, gente? De dar um estudo bíblico? Não, ele não está falando de estudo bíblico, ele está falando várias profissões que estão tentando falar quem é mais antigo. Trazer diversão ao leitor? Sim, né? Quando você vê aí o último, tentou trazer todo a importância para ele, ó. Quem vocês acham que passou a fiação quando Deus disse, faça-se luz no começo do mundo? Ele quis dizer que o eletricista ajudou Deus a fazer o mundo. Então, aí está o humor, né? A gente marca trazer diversão ao leitor.
Na próxima, que é a quinta, a gente tem um texto abaixo, o terremoto de gelo. Tão falado aumento da temperatura do planeta não produz somente ondas de calor na Índia ou secas na África, também provoca terremotos no Alasca. Pelo menos é o que diz um estudo de cientistas da NASA e do Departamento de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, conforme as geleiras derretem, diminui a pressão sobre a crosta. Dessa forma, as placas tectônicas daquela região podem se mover com maior liberdade. Esse texto serve para quê, gente? É para receber um aviso, como diz a D? É para receber uma instrução, se divertir ou se informar? Ele está informando a gente que os terremotos de gelo acontecem no Alasca e dão muitos prejuízos para o planeta, né? Então, qual que vocês acham que vai marcar aí? Na quinta, observe os quadrinhos e veja a mensagem que ele transmite. Qual será a finalidade desse quadrinho, gente? O cara jogando um lixo no bueiro, tapando o bueiro, e depois fica com o carro cheio d'água quando chove. Vocês acham que é qual desses itens? Hum? O item A, informar sobre problemas de trânsito? Não. Divulgar uma campanha de não jogar lixo? Ele está jogando lixo e ficou alagado. Então, qual que você acha que é? Instruir como sair de carro durante o alagamento? Não. Alertar sobre os alagamentos provocados pelo lixo que é jogado nas ruas. Vocês acham que é o B ou o C? Se não tivesse o item, o último carrinho com água no carro, seria o item B, né? Que era divulgar a campanha para não jogar lixo. Mas como a gente está vendo que o carro está tipo alagado, ou esse negócio escuro é água suja, então é o item D, alertar sobre os alagamentos provocados pelo lixo que é jogado nas ruas. A sétima, voo de ônibus. Vamos ler o texto. Ridícula a matéria sobre os jovens que nunca andaram de ônibus. Não faz parte do cotidiano da maioria das pessoas que lêem o jornal, e sim de uma Maria elitista que parece viver num universo paralelo. Esse pequeno texto quer dizer o quê? Relata um fato, uma crítica, informar um acontecimento ou provocar risos? Ele está dizendo que é ridícula a matéria sobre os jovens que nunca andaram de ônibus. Então, ele está expondo uma crítica, a opinião crítica dele. Então, vai ser o letra C. Sempre que você vê um texto que a pessoa está falando os pontos errados ou negativos de algo, ele está fazendo uma crítica, tá bom? E a oitava questão, olhe o texto abaixo e responda. Entrevista com Eva Funari. Quando você lê esse texto, certo? Ó, antes de mais nada, eu quero dizer que adoro seus personagens. Obrigado, Bruxinha, obrigado. Onde você estudou, Eva? Tá vendo que ela sempre fala sobre a Eva? O que é que vocês acham que isso aí quer dizer? É informar sobre a vida da autora, apreciar os personagens, divulgar o feitiço ou apresentar um segredo? Lembra que eu falei que sempre que tiver um texto falando sobre uma pessoa, vai ser uma biografia ou informar sobre a vida. Ela está falando tudo da vida dela. Então, qual o item que vocês acham que é para marcar? Ufa, que hoje foi questão, hein, gente? Essas faço questões. Se precisar, pode voltar o vídeo, tá? Qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp, tá bom? Até a próxima aula. E amanhã é sábado letivo, viu? Fiquem ligados que amanhã eu vou postar a aula para vocês. Até mais, gente.